Atenção! O vídeo a seguir possui linguagem imprópria e não deve ser assistido por ninguém. Se você tem menos de 2 neurônios, com toda certeza, ficará ofendido. Saiba que a partir daqui você estará seguindo por conta própria. Fui assistir o filme aqui do Homem-Aranha, do Miles Morales, que é o Homem-Aranha através do Aranha-Verso. Aí nele foi quando eu conheci o Aranha Punk, que é uma das variantes do Homem-Aranha. Bom, é um filme muito bom, muito legal, eu já assistiria novamente. Só que assim, eu percebi algumas incoerências no Spider-Punk, principalmente nas críticas que ele faz, que é somente ao capitalismo e o fascismo. Só que assim, por ser punk, ele deveria falar bem mais do que isso. Ter mais críticas do que somente esses dois. Aí foi quando eu percebi o tipo de cartilha que o filme estava querendo passar, mesmo que entre as linhas. Aí alguns dias atrás eu me deparei aqui na minha timeline um tweet do Wagner Tomazoni, onde basicamente ele fala que o Super Choque seria o herói raiz, sem mimimi, enquanto o Miles Morales está se tornando o herói lacrador. Aí olhando aqui alguns comentários, eu me deparei com esse. Eu gostaria de saber qual foi a lacração que foi incluída no filme, se possível. Aí em resposta eu falei o seguinte: quer saber em ordem alfabética ou cronológica? Assim, a ideia não era levar a sério, era só uma brincadeira. O que eu quis dizer é que, de fato, tinha tanto isso no filme, a lacração, que daria para fazer até 2 listas. Uma tanto cronológica quanto em ordem alfabética. Só que eu acho que ele realmente pensou que eu iria enviar para ele uma lista, tanto em ordem alfabética quanto cronológica, porque logo em seguida ele escreveu o seguinte: Parece que os fãs desse mano aí vivem em um mundo em que qualquer coisa que envolva os negros, homossexuais ou mulheres, seja lacração. Aí em resposta eu escrevi: quando esses filmes usam os negros, homossexuais ou mulheres para pregar justiça social, aí sim é lacração. No filme mais recente, o Aranha Punk combate o fascismo e capitalismo. Mas sendo punk, ele também deveria combater socialismo e comunismo. Mas essa parte deixa pra lá. E foi graças a essa resposta dele, esse comentário, que eu resolvi fazer aqui esse vídeo. Porque eu percebi que foi várias pessoas escreveram exatamente a mesma coisa que ele falou. Que seria a origem do Punk Aranha. Que foi: mas Por que ele combateria o socialismo e comunismo, sendo que a história dele se passa nos Estados Unidos? Ser punk é ser contra a ordem vigente social, que no caso é o capitalismo. aí, como o Aranha Punk ele era um personagem muito novo pra mim, eu fui pesquisar um pouco mais sobre a história dele. E é bem simples, ele foi picado por uma aranha radioativa, igual os outros Homens-Aranha. Só que o diferencial dele é que, em vez dele combater inimigos como o Duende Verde, Dr. Octopus e o Kraven, ele combate o sistema. É que na Terra dele, a 318, ele combate o sistema totalitário do Norman Osborn, que lá é um presidente tirano. Aí o ponto é, dizer que ele veio de um país, de um regime totalitário americano, e por ele ser punk, ele não pode fazer nenhuma crítica mais fora desse parâmetro. Por exemplo, o socialismo e o comunismo é um conceito totalmente errado, incorreto e que não faz sentido algum. Tanto é que eu vou pegar aqui a maior banda punk que já existiu no mundo, é os Ramonas. E os Ramonas eram abertamente anticomunistas e antissocialistas. E eles vieram do Queens, em Nova York. Ou seja, é uma banda que veio de um país capitalista, são abertamente anticomunistas e antissocialistas. Lembrando que eles foram os maiores divulgadores do movimento punk. Não só o movimento punk, como o punk rock. Um outro movimento também que o Spider-Punk faz parte. Ou seja, os maiores divulgadores e os maiores exemplos de o que é ser punk eram contra o comunismo e o socialismo. Isso abertamente. Ainda falando sobre a história de origem dele, eu percebi mais uma incoerência. Ele, por ser punk, ele é contra a figura de autoridade. Só que ele é o líder da Spider-Band, uma banda formada por ele, na qual um dos membros é o Capitão Anarquia. Fora isso, levando em consideração o filme, ele faz parte da Sociedade Aranha, na qual o líder é o Miguel O'Hara. Ele faz parte da sociedade, já fez missão, e o amigo dele é o Miguel O'Hara. Ou seja, outro líder, outra figura de autoridade, na qual ele se vincula com isso. Ele é contra a figura de autoridade, sendo uma. Deixando claro aqui que eu entendo que a história dele sempre vai depender do roteirista, vai depender do escritor. Caso o escritor queira mudar a história dele, vai ser mudada. Caso contrário, permanece a mesma. Só que assim, pegar um personagem
mudar um pouco da história dele, justamente para ele criticar só um lado, era parte da lacração que eu estava falando que tinha no filme. Porque ele é punk, só critica um lado. No máximo, ele é um punk leite com pera. Porque para ele, ser punk é criticar somente o capitalismo e fascismo. Qualquer coisa apresentada além disso é ser punk demais. Então você que usou do argumento dele fazer parte do movimento punk para não criticar o socialismo e comunismo, sinta-se refutado.